Primeiro a gente precisa falar dessa palavra temor. Olha o versículo base aí. O segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber a sua aliança. Salmo de número 25, versículo 14. Primeiro vamos entender o que significa temor. Temer a Deus não é ter medo dele, mas sim considerar sua grandeza e soberania, ter reverência e obediência. Muitos querem sabedoria, mas a Bíblia deixa claro que a sabedoria começa com o temor ao Senhor. Aliás, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme, busca conhecê-lo. O Senhor não esconde seus segredos de quem anda em temor, pois Ele quer que nós sejamos guiados pela sua verdade e sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo, o entendimento, Provérbios 9, 10. A amizade com Deus é para os que o temem. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Jesus Cristo falou isso em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Jesus estava dizendo que os seus servos não conhecem os planos do Mestre, mas sim os amigos. Os servos não conhecem, mas os amigos sim. E eles eram amigos por essa diferença. O temor do Senhor, aqueles que o temem desenvolvem um relacionamento íntimo com Ele e passam a entender os propósitos dele. Deus tem prazer em compartilhar os seus planos e os seus propósitos diretamente com aqueles que têm um coração obediente, aqueles que decidem guardar a sua palavra. E mais, o temor do Senhor protege do engano. Não quer ser enganado pelas ciladas deste mundo? Tema a Deus. Nós vivemos, claro, tempos difíceis onde muitas vozes tentam nos desviar da verdade. O temor do Senhor é uma proteção contra o engano e as armadilhas do inimigo. Quem não tem medo de Deus tem discernimento espiritual e não se deixa levar por doutrinas falsas ou caminhos de destruição. A fonte da vida para quem teme a Deus é a sua palavra, que ilumina o caminho e impede que caiamos nos laços da morte espiritual. Lembre-se, há caminhos que para o homem parecem ser caminhos bons, mas no final são caminhos de morte, como diz em Eclesiastes. Deus revela os seus planos aos que andam em temor. Lembre-se do que eu falei no começo. Temer a Deus é ter respeito, reverência, admiração, obediência à sua palavra. Isso é temer a Deus e não ter medo dele. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre comunica seus planos com aqueles que o temem. Desde os tempos bíblicos mais antigos, ele tem revelado seus desígnios aos seus servos para que estejam preparados para agir de acordo com a sua vontade. Aqueles que andam em temor e buscam a presença de Deus recebem discernimento sobre os tempos e as estações. Nada nos pega de surpresa quando vivemos em obediência ao nosso Deus, a quem tememos. E mais, o temor do Senhor atrai a provisão divina. Você sabia disso? O temor do Senhor atrai provisão divina, milagres. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Muitas pessoas correm atrás de recursos e segurança financeira, mas a palavra de Deus nos ensina que aqueles que temem ao Senhor não sofrem falta de nada. O temor a Deus nos leva a uma vida de fidelidade e retidão, o que nos alinha com os princípios do reino. Como resultado, ele supre nossas necessidades e nos conduz a uma vida de provisão e sustento divino. A santidade e o temor abrem caminho para maior intimidade com Deus. Santificai-vos, porque amanhã
fará o Senhor maravilha no meio de vós. Palavra dita em Josué, capítulo 3, versículo 5. Deus deseja se revelar aos seus filhos, mas isso exige um coração santificado. O temor do Senhor nos leva à santidade, e a santidade nos aproxima mais do nosso Deus. Quando decidimos viver em obediência e separação do pecado, experimentamos um nível mais profundo de comunhão com Deus, e Ele nos mostra a sua glória e realiza maravilhas em nossa vida. O temor do Senhor é chave para a eternidade. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 10 e 11, ele disse: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, santifique-se ainda. No fim dos tempos, aqueles que andam no temor do Senhor serão preservados do engano. O temor de Deus nos mantém vigilantes, faz com que nos afastemos do pecado e sejamos preparados para a eternidade. Estamos em um tempo decisivo, onde cada um precisa escolher a quem servirá. O temor do Senhor nos fortalece para perseverar até o fim e receber a recompensa eterna. Por fim, o temor do Senhor não é apenas uma recomendação, mas um princípio fundamental para aqueles que desejam andar em comunhão com Deus. Ele abre os segredos do céu, nos livra do engano, nos conduz à provisão e nos prepara para a eternidade. Se quisermos viver uma vida plena e alinhada com a vontade de Deus, precisamos cultivar um coração que teme e obedece ao Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude diariamente no temor do Senhor, para que possamos desfrutar da sua provisão e das suas promessas. Eterno Deus, ajuda-nos a alinhar a nossa vontade com a Tua palavra, que nós saibamos Te temer e Te honrar com os nossos pensamentos, com as nossas vidas e com as nossas ações, para que sejamos poupados do mal e experimentemos o Teu mover sobrenatural e a Tua provisão sobre as nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.